Olá, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Eu estou muito feliz que você está aqui e tenho certeza de que Deus tem algo especial reservado para a sua vida nesse momento. Hoje vamos falar sobre um dos dons do Espírito Santo que muitas vezes gera dúvidas, mas tem um papel fundamental na edificação da igreja e no fortalecimento da nossa caminhada com Cristo, o dom de interpretação de línguas. Você já ouviu falar sobre ele? Esse dom é mencionado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, quando o apóstolo Paulo nos ensina sobre a diversidade de dons que o Espírito Santo concede àqueles que o buscam. E entre esses dons está o poder de interpretar línguas, algo extraordinário que vai além da nossa compreensão humana e nos conecta diretamente com o coração de Deus. Mas qual é o propósito desse dom? Por que ele é tão importante na vida do cristão? Neste devocional, vamos explorar juntos o que a palavra de Deus nos revela sobre o dom de interpretação de línguas. Vamos entender como ele funcionava na igreja primitiva, como ele ainda pode se manifestar nos dias de hoje, principalmente, como podemos estar abertos para receber esse dom em nossas vidas. Então, se você deseja conhecer mais sobre como o Espírito Santo pode agir por meio desse dom, fique comigo até o final, porque faremos uma oração especial pedindo que o Senhor derrame os seus dons sobre todos nós. Prepare o seu coração e abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 10, porque Deus vai falar com você. Agora que entendemos a importância do dom de interpretação de línguas, vamos nos aprofundar no que a Bíblia nos revela sobre esse dom tão especial. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, ele dedica uma boa parte de suas cartas para explicar a diversidade de dons espirituais e como cada um deles tem um propósito específico para a edificação da igreja. O dom de interpretação de línguas é mencionado diretamente em 1 Coríntios 12, versículo 10, onde Paulo nos apresenta a lista de dons concedidos pelo Espírito Santo. Mas o que significa interpretar línguas? Esse dom não se refere a uma tradução literal das palavras ditas em uma língua espiritual, mas sim a capacidade, dada pelo Espírito Santo, de interpretar a mensagem e transmitir o seu significado para a edificação de todos os presentes. Ou seja, a interpretação de línguas não é uma habilidade linguística comum. Ela é uma revelação divina, onde Deus concede discernimento para comunicar uma mensagem clara à igreja. Na igreja primitiva, esse dom era muito importante durante os cultos. Quando alguém falava em línguas, era necessário que outro tivesse o dom de interpretar, para que todos pudessem entender a mensagem que Deus estava comunicando. Sem a interpretação, a mensagem ficava oculta e não cumpria o seu propósito de edificação coletiva. Paulo, inclusive, instrui os coríntios em 1 Coríntios 14, versículos 27 e 28 a garantir que, quando alguém falasse em línguas durante o culto, houvesse também um intérprete presente. Esse dom, portanto, nos ensina uma grande lição. Deus deseja que suas mensagens sejam compreendidas, e o Espírito Santo é quem nos capacita para isso. Ele é o intérprete divino que traduz o que é sobrenatural em algo que podemos entender. Hoje, esse dom continua disponível para os que buscam uma comunhão profunda com o Senhor, e ele pode se manifestar em momentos de oração, louvor ou mesmo em situações específicas em que uma mensagem de Deus precisa ser revelada à igreja. Antes de continuar, quero fazer um convite especial. Dê uma olhada na descrição deste vídeo. Lá, você encontrará materiais de estudo bíblico completos que preparamos para você. Ao adquirir esses materiais, você não só aprofunda sua caminhada com Deus, mas também ajuda o nosso canal a continuar compartilhando a palavra. Dá uma conferida lá. Agora que já entendemos o que a Bíblia ensina sobre o dom de interpretação de línguas, vamos falar sobre como esse dom pode se manifestar nos dias de hoje e como aplicá-lo na nossa vida prática. Muitos acreditam que os dons espirituais ficaram restritos à época da igreja primitiva, mas a verdade é que Deus continua derramando esses dons sobre aqueles que têm sede da sua presença e se abrem para serem usados por Ele. O dom de interpretação de línguas pode se manifestar de várias formas. Uma das maneiras mais comuns é durante momentos de oração em grupo ou cultos. Às vezes, uma pessoa pode ser movida pelo Espírito Santo a orar ou louvar em línguas, e, nesse momento, outra pessoa recebe a interpretação da mensagem que Deus está comunicando. Essa interpretação pode vir como um pensamento claro e direto, uma palavra específica ou até mesmo como uma visão que esclarece o que foi dito. É importante lembrar que a interpretação não é uma tradução literal, mas uma revelação espiritual.
Deus usa esse dom para transmitir mensagens de encorajamento, exortação ou consolo à igreja. Muitas vezes, a interpretação traz direção em momentos de dúvida ou confirma uma palavra que Deus já havia colocado no coração de alguém. Por isso, quando o dom de interpretação de línguas está presente, ele fortalece a fé da igreja e cria um ambiente de profunda comunhão com Deus. Mas como podemos buscar esse dom? A resposta está em 1 Coríntios 14, versículo 1, onde Paulo nos encoraja: segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais. Ou seja, devemos buscar os dons com sinceridade e disposição de coração, sempre colocando o amor como a motivação principal. Deus não concede dons para exaltação pessoal ou para causar confusão, mas para edificação e crescimento espiritual. Aqui estão alguns passos práticos para aqueles que desejam buscar o dom de interpretação de línguas. Ore com fé e expectativa. Peça ao Espírito Santo que revele esse dom em sua vida. Esteja sensível à voz de Deus. Muitas vezes, a interpretação vem de forma suave, quase como um sussurro em seu coração. Participe de momentos de oração coletiva. Estar em comunhão com outros cristãos pode ser uma oportunidade especial para vivenciar esse domingo. Confie na direção do Espírito Santo. Mesmo que a interpretação não faça sentido para você, pode ser exatamente o que Deus quer comunicar para alguém naquele momento. Seja em um momento de adoração, durante uma reunião de oração ou até em situações do dia a dia, Deus pode usar o dom de interpretação de línguas para trazer clareza e direção. Mas o mais importante é mantermos nosso coração aberto e disposto a ouvir a voz de Deus. Ao falar sobre o dom de interpretação de línguas, é natural que surjam muitas dúvidas. Afinal, estamos tratando de um dom espiritual, algo que vai além da nossa lógica humana. Nesse capítulo, vamos abordar algumas das perguntas mais comuns sobre esse dom, sempre à luz da palavra de Deus, para trazer clareza e entendimento. O dom de interpretação de línguas é obrigatório para todos os cristãos? Não. Assim como outros dons espirituais, o dom de interpretação de línguas é concedido pelo Espírito Santo a quem ele deseja. Em 1 Coríntios 12, versículo 11, lemos que é o Espírito quem distribui os dons, segundo a sua vontade. Cada cristão pode receber dons diferentes, todos com o mesmo propósito: edificação do corpo de Cristo. Portanto, ninguém deve se sentir inferior ou excluído por não ter esse domingo. Da mesma forma, quem possui o dom deve usá-lo com humildade e responsabilidade. 2. Como saber se a interpretação vem realmente de Deus? Essa é uma das dúvidas mais importantes. A interpretação genuína sempre estará alinhada com a palavra de Deus e jamais contradirá o que está escrito nas Escrituras. Além disso, o dom de interpretação traz paz ao coração e edificação à igreja. Se a interpretação causar confusão, dúvida ou desconforto, é importante buscar discernimento em oração e, se necessário, consultar líderes espirituais experientes. Outro sinal importante é a confirmação. Muitas vezes, Deus usa a interpretação para confirmar algo que já havia sido revelado a outros. Isso fortalece a fé dos presentes e traz segurança de que a mensagem é realmente divina. 3. É possível ter o dom de línguas sem o dom de interpretação? Sim. Esses são dons distintos. Nem todos que falam em línguas possuem o dom de interpretação, e nem todos que interpretam têm o dom de línguas. Em algumas ocasiões, Deus concede ambos a uma mesma pessoa, mas, na maioria das vezes, eles se manifestam separadamente, para que haja uma interdependência entre os membros do corpo de Cristo. Isso reforça a importância da unidade e da colaboração dentro da igreja. 4. O dom de interpretação pode ser usado fora da igreja? Sem dúvida. Embora muitas manifestações desse dom aconteçam no contexto de culto ou oração coletiva, Deus pode usar o dom de interpretação em qualquer momento e lugar. Por exemplo, durante um momento de intercessão pessoal, Deus pode trazer a interpretação de algo que foi dito em línguas, trazendo direção específica para uma decisão importante ou revelando uma mensagem de encorajamento. 5. Como posso me preparar para receber esse dom? A preparação começa com o coração disposto e uma vida de oração constante. Buscar uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo é essencial. Além disso,
Estudar a palavra de Deus e participar de momentos de oração e adoração coletiva ajudam a criar um ambiente propício para o desenvolvimento dos dons espirituais. O desejo sincero de servir e edificar a igreja também é uma chave importante. 6. Existe um treinamento para esse dom? Embora não haja um treinamento formal, crescer no dom de interpretação de línguas envolve prática e sensibilidade espiritual. Com o tempo, à medida que você busca mais a presença de Deus e está atento à sua voz, o dom se torna mais claro e fluido. Participar de grupos de oração e estar em comunhão com outros cristãos que possuem experiências com dons espirituais pode ser de grande ajuda nesse processo. Por fim, é fundamental lembrar que o dom de interpretação de línguas não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta para glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. Deus nos chama a usar os dons com responsabilidade, amor e discernimento, sempre buscando a orientação do Espírito Santo em cada passo. Agora que entendemos o dom de interpretação de línguas, chegou o momento de buscarmos juntos a presença do Espírito Santo em oração. Vamos abrir o coração e permitir que Deus fale conosco, nos fortalecendo e capacitando para viver plenamente os dons que Ele nos oferece. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti neste momento com humildade e gratidão. Obrigado, Pai, por Tua palavra viva e eficaz, que nos ensina e nos conduz em toda a verdade. Obrigado por nos revelar os Teus dons espirituais e nos permitir conhecer mais sobre o dom de interpretação de línguas. Senhor, queremos ser instrumentos em Tuas mãos, usados para edificar, consolar e fortalecer a Tua igreja. Espírito Santo, enche-nos com a Tua presença. Derrama sobre nós os Teus dons. Capacita-nos a discernir a Tua voz e a interpretar corretamente as mensagens que vêm de Ti, sempre com amor, sabedoria e humildade. Pai, quebranta os nossos corações e nos dá um desejo profundo de Te buscar cada vez mais. Que nenhum de nós saia deste momento da mesma maneira que entrou. Renova nossa fé, fortalece o nosso espírito e guia os nossos passos. Senhor, se há alguém aqui precisando de direção, conforto ou uma palavra de esperança, pedimos que o Senhor fale diretamente ao coração dessa pessoa. Que cada vida seja tocada e transformada pela Tua graça infinita. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te louvamos, porque sabemos que estás conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se você foi abençoado por este devocional, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, Deus deseja que cada um de nós viva plenamente os dons que Ele nos oferece. Antes de encerrar, quero te lembrar de conferir os materiais de estudo que estão na descrição do vídeo. Eles foram preparados especialmente para ajudar você a crescer ainda mais no conhecimento da Palavra de Deus. Além disso, ao adquirir esses materiais, você estará apoiando este canal para que possamos continuar levando a mensagem de Cristo a mais pessoas. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo devocional. Até lá!